No vídeo de hoje nós vamos revisar juntos uma aplicação que eu fiz 5 anos atrás utilizando o React e vamos entender o que a gente poderia melhorar, que decisões eu tomei naquela época e como esse código se compara ao código da atualidade. E esse é um novo formato de vídeo que parece que vocês gostaram muito aqui no canal, tanto que o vídeo que a gente tem mais views foi um vídeo onde eu estava reagindo a projetos CSS. Caso você não tenha visto, dá uma olhada no card que eu já deixei aqui. E eu achei que é muito interessante poder reagir a códigos que eu mesmo fiz no passado. A gente geralmente costuma revisar códigos antigos e ficar assustado, né, com as coisas que a gente fez naquela época. Então bora junto reagir a como eu evoluí com o passar do tempo, as coisas que eu aprendi e o que eu poderia fazer melhor se eu construísse esse mesmo código hoje. Bom, eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto, nosso projeto também, e a gente vai começar a analisar. Você vai notar que hoje eu estou num cenário diferente, com um modo mais focado aqui, então é porque eu estou viajando, eu estou aqui na minha cidade natal, Rio Grande do Sul, então tá um pouco frio também, mas eu estou aqui com vocês, vou ficar aqui no cantinho e a gente vai passar junto sobre esse projeto. Bora lá então, vamos começar obviamente com o nosso package.json, eu vou fechar aqui para a gente poder ir analisando o nosso código. Bom, eu consigo ver aqui então que já tem um script de deploy. Isso aqui eu lembro de ter adicionado para fazer o deploy com o GitHub Pages. Depois eu vou deixar um link aqui e a gente pode até revisar como foi feito esse deploy no GitHub Pages. E os outros scripts, eles são padrão do React Scripts da época ainda. Vamos ver então, aqui eu estava usando Redux. Nossa, eu utilizei Styled Components, eu não recomendo. Foi uma coisa que com o tempo eu não gostei muito de fazer, mas isso é totalmente opinativo, pessoal. Então eu não gosto de fazer, eu prefiro usar Sass ou até mesmo CSS, mas tem muita gente que gosta de utilizar o que a gente chama de CSS em JS, que é basicamente o que o Styled Components faz. Aqui a gente estava utilizando o React 16, vamos pesquisar qual que é a versão que está o React agora. Então vamos pegar essa outra aba aqui e vamos colocar React Versions. Vamos dar uma olhada para a gente ver em qual está agora. Bom, parece que está na 19, né? Então a gente não está tão atrasado assim, a gente estava utilizando a 16, 5 anos atrás, então estava legal, né? Vamos lá. Opa, legal, estava com o Testing Library instalado também, eu acho. Bom, pessoal, eu estou revisando com vocês agora esse projeto, faz 5 anos que eu não vejo ele, então vamos ver se em algum lugar eu fiz algum teste aqui. Vamos pesquisar com teste ou spec, eu gosto muito de usar spec, eu acho que eu só instalei, mas não criei teste unitário nenhum. Vamos lá, vamos continuar então. A gente já revisou aqui o nosso package.json. Vamos dar uma olhada aqui então no nosso index. Começando pelo index, a gente tem aqui o nosso app React DOM fazendo o render. Vamos dar uma olhada como estava esse app aqui. Pode ver que a gente fazia na época o import do React e aqui até o Visual Studio Code está mostrando que isso não é mais necessário, é uma variável que a gente não está lendo. Aqui eu fiz o import então de 3 componentes, a gente já vai dar uma olhada e aqui está a minha store. Store. Então eu estava utilizando o store do Redux, pode ver que eu estou utilizando, estava, né, na época utilizando um método que hoje é depreciado, e a gente tinha a nossa store fazendo o export, e a gente tinha um único reducer. Vamos dar uma olhada nesse reducer, pessoal? Então a gente recebia o state, basicamente o state inicial era 00 e as action, e a gente tinha um switch case, que na época, bom, aqui eu só tenho uma ação então, fazendo update color, e basicamente eu recriava essas colors com o state que já existia, extraía a color que eu mandava na action, a gente vai encontrar isso no nosso código. Se o nome, pode ver que tem muita coisa que está estática aqui, né, pessoal? Então já dando um conselho, com certeza eu faria um enum com essas cores aqui e também com as actions do Reducer, mas eu sei que esse foi um projeto pequeno, então eu devo ter priorizado o tempo de entrega aqui ao invés de fazer com tanta qualidade. Pode ver que aqui, pessoal, o nosso projeto ele é bem suscetível a falhas, porque eu pegava aqui, se for vermelho, como é um conversor de cores, ele foi baseado no RGB, né? Então, se for vermelho é a primeira posição do array, se for verde é a segunda, e se não, o que sobrou provavelmente é o azul, né? Então é RGB, Red, Green e Blue. Bom, beleza, e aí eu retornava isso como se fosse o novo estado com as cores atualizadas. Vamos voltar aqui para o nosso app e entender um pouquinho melhor. Bom, eu tinha um global style aqui, vamos ver o que eu fiz. Tá vendo, pessoal? Ó, se a gente não tiver uma extensão que faz o highlight no CSS em JS, a gente acaba tendo como se fosse uma única string, porque é assim que, por padrão, o JavaScript reconhece. Tá aí mais um dos porquês, mais um dos motivos por que eu não gosto tanto assim de CSS em JS. Beleza, eu estava criando algumas coisas customizadas aqui então, tentando
facilitar a minha vida com algumas classes tipo Text Center. Vamos ver onde eu utilizei ela. Text Center, utilizei aqui no nosso estilo global, também tinha aqui nos nossos títulos, né? Títulos dos nossos conversores. Então, ao invés de ficar fazendo text align, center em todo lugar, eu já criei essa classe customizada para fazer um text center. Maravilha, eu fiz a mesma coisa para as bordas, então vermelho, verde e azul, e também customizei todos os links que a gente utilizasse para eles não terem o sublinhado e a cor ser esse cinzinha que está sendo renderizado aqui. Beleza, vamos fechar esse global aqui então e vamos dar uma olhada em como a gente estruturou o nosso app. Aqui a gente tem um app muito básico, então dá para ver que é aquele padrão que a gente criava na época com um provider. Esse provider é necessário para que os componentes que estão dentro aqui do nosso app, eles tenham acesso à nossa store. Então, beleza, continuando aqui, eu notei que eu cliquei para salvar e como meu Pretty está habilitado, ele atualizou alguns imports aqui, pessoal. Então, só para se vocês notarem essas diferenças aqui também atualizei o conteúdo que estava aqui embaixo. Foi por causa disso, não tem nada demais. Então, beleza, a gente já entendeu que a nossa Store ela vai estar disponível para os nossos componentes e vamos rodar esse projeto para ver ele funcionando e a gente comparar as alterações que estamos fazendo no código com ele na prática. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é abrir o nosso terminal e vamos rodar um npm-i, porque eu não tinha nem as dependências instaladas aqui. A gente vai passar a ter um Node Modules e aí a gente já vai rodar o nosso projeto com um npm run dev. Vamos ver aqui, vai ser um run start na verdade, então a gente pode até executar npm start. Vamos esperar ele atualizar aqui, instalar toda a nossa Node Modules, ver quantos avisos e problemas a gente vai ter com dependências defasadas. E aí, vamos entender o quão antigo ficou o nosso projeto. Bom, pessoal, então a gente tem 137 vulnerabilidades, 56 realmente problemáticas e 17 que são críticas. Eu não recomendo que vocês clonem esse projeto, ou vocês podem clonar e atualizar. Para atualizar, vocês só precisam rodar um npm audit fix, que ele automaticamente vai fazer a correção de tudo que for possível, sem quebrar as relações entre as bibliotecas. Vamos lá então, rodando um npm start, a gente vai ter esse projeto começando. Ok, eu não vou permitir aqui, não quero permitir. Beleza, ele quebrou aqui, vamos dar uma olhada, porque eu estou rodando com certeza uma versão do Node que não suporta essa versão do React. Então, vamos dar uma olhada aqui para a versão 16, se a gente consegue pegar facilmente aqui qual que era a versão mínima do Node para a gente utilizar. Vamos lá então, provavelmente a gente vai ter aqui em alguma instalação, vamos ver se ele menciona o Node em algum lugar. Não. New React App, vamos ver se ele menciona o Node por aqui. Opa, você está buildando com o Node. Aqui, ó, pessoal, então tem que ser um Node maior que 14. Infelizmente a gente não sabe menor do que do qual versão, né? Então vamos, como eu tenho aqui o NVM, vamos usar um NVM use. Vamos botar aqui uma versão 14, vamos ver se ele já vai pegar para nós aqui. Eu preciso instalar primeiro, pessoal, então sempre é importante ler as mensagens que o terminal dá pra gente. Como eu estou utilizando o NVM, antes de usar essa versão, eu preciso instalá-la. Vamos lá então, isso é legal porque isso é na prática, pessoal, a gente tá rodando tudo na prática e vendo como seria recomeçar, ou até isso pode ser comparado com você trabalhando em um projeto legado, como seria fazer esse clone, as coisas que você ia ter que solucionar para de fato poder fazer ele rodar e talvez aí começar a atualizar ele para as versões mais recentes das tecnologias que foram utilizadas. Então vamos lá, rodando um npm install v14, ele vai... npm não, NVM, né pessoal, desculpa. Aqui ele já vai instalar a nossa versão 14 do Node. E nesse momento, então, a gente poderia até, pessoal, como boa prática, eu poderia ter criado aqui um arquivo chamado NVMRC. Vou salvar aqui, NVMRC. Essa já é a extensão, sim, a gente permite, porque aí com isso... Opa, deixa eu dar um rename aqui, porque ela não tem MD, é só NVMRC. Com isso, a gente já detectaria e a partir disso a gente já utilizaria a versão 14 do Node. Bom, então aqui eu preciso atualizar, inclusive, porque na minha máquina está instalado o Python
3.13.5 e a gente precisa utilizar o Python 3.10. Essa parte aqui eu vou poupar vocês, pessoal, só vou atualizar meu Python especificamente para esse projeto e eu volto aqui para a gente rodar o install novamente, fazer ele funcionar, vamos rodar o use e então startar o nosso projeto. Voltei aqui então, pessoal, eu já fiz o que precisava fazer. Eu deixei até aqui o nosso history do terminal com os 3 comandos principais que eu precisei executar depois de pesquisar um pouco, trocar uma ideia com o ChatGPT. Então, basicamente eu estou utilizando o que eu entendi ser quase como um NVM para o Python. E eu disse que eu quero instalar essa versão 3.10.14 e eu disse que eu quero utilizá-la localmente. Eu instalei o PyEnv através do Brew, Homebrew, para quem está no macOS, e depois eu só utilizei esse Venv, né, que é o ambiente virtual, o VirtualEnv, para usar essa versão do Python. Então eu já deixei aqui na pasta e antes de eu entrar novamente na pasta do nosso projeto, eu quero que vocês notem como ele vai tentar instalar a versão do Node que a gente deixou aqui no nosso NVMRC automaticamente. Isso porque nas configurações, no meu config do terminal, que a gente pode acessar, no meu caso utilizando o /sh, eu posso rodar esse comando zsconfig e eu terei todas as minhas configurações, vocês vão ver que a gente vai rodar um script que eu deixei nesse arquivo de configuração que já tenta identificar se existe um arquivo NVMRC em qualquer diretório que eu acessar, se existir ele já tenta instalar. Então vamos ir para o nosso projeto React Color Converter. Ao acessar vocês vão ver que ele já encontrou a versão e vai tentar fazer a instalação. Vamos ver se dessa vez já vai funcionar. Aguardando um pouquinho aqui então, para a gente visualizar se ele vai conseguir instalar com a nova versão do Python. Parece que falhou novamente, eu vou tentar resolver e volto aqui para não tomar o tempo de vocês. Olha só quem está rodando aqui, nosso projetinho está rodando local. Então no final, pessoal, esquece tudo que eu estava falando sobre o Python, foi mais simples, só subir a versão do Node para 16, que era suportada na versão do Python que eu estou utilizando localmente, e isso evitou que eu precisasse ficar fazendo esse gerenciamento de versões do Python, porque tem outros projetos que eu estou trabalhando agora, principalmente para pós-graduação, que precisam dessa versão do Python maior, então eu precisei ficar fazendo essas alterações. Foi muito mais simples só subir a versão do Node para que esse projeto especificamente com o NVM utilize o Node 16 ao invés do Node 22 que eu estou utilizando na minha máquina. Então a primeira atitude que a gente poderia fazer aqui nesse projeto é subir a versão mínima do React para então subir a versão mínima do Node e nos aproximarmos dessa forma das versões mais atuais das tecnologias utilizadas. Bom, feito e dito tudo isso, o nosso projeto aqui está rodando e eu vou continuar analisando o código aqui junto com vocês. Então a gente tem aqui a nossa estilização, né, de título, processamento de imagens, conversão RGB. Então se a gente trocar isso aqui para demonstração manual do front, vamos ver se ele está funcionando o Live Reload. Bom, está funcionando aqui, demonstração, eu vi que ficou sem essa cedilha, vamos voltar aqui para o que a gente tinha anteriormente, e a gente vê então que temos o nosso título, vou separar aqui, e temos também o input, então basicamente é quem permite que a gente coloque qual valor RGB a gente deseja, e é quem vai fazer essa conversão, vamos dizer assim, processar essa imagem, seja para normalizar o RGB, seja para transformar RGB em CMYK. Eu não sei se vocês já conhecem o que é isso, turma, mas ele é um sistema de cores, lendo aqui, né, usado principalmente na impressão, onde as cores são formadas pela combinação de 4 cores, ciano, magenta, amarelo e preto. Então ele é muito utilizado por impressoras, porque essas são as cores que as impressoras possuem. Também aqui a gente está fazendo a mesma coisa para HSV. Então, ao pesquisar aqui, vamos ver cores. A gente vai entender que ele também utilizando 3 cores, matiz, saturação e valor, que seria o brilho. Então ele basicamente faz de uma forma que ele não considera cor especificamente, mas uma combinação entre a saturação, o brilho e o próprio valor, e por fim, para a escala de cinza. Então o que o nosso projeto faz é, se eu colocar qualquer número, para quem já sabe aí, os valores da RGB vão de 0 a 255, então se eu colocar 600, ele vai jogar para 255 e a mesma coisa para todos os outros. Se eu colocar algo negativo aqui, ele vai colocar como 0 no mínimo. Então, ó, tentando botar menos, e ele não deixa. Então vamos colocar aqui 255 também. E aqui eu vou tentar colocar qualquer número 255. Então
pode ver que ele está normalizando para RGB, HSV e na escala de cinza e também CMYK. Se eu diminuir isso aqui para 100, vamos ver como fica, já dá para ver que, por exemplo, os valores aqui estão mudando. Eu estou interessado em saber como eu fiz esse cálculo, porque eu não lembro. Então, o que eu imagino que está acontecendo é o nosso input, ele está enviando os dados para a Store e o nosso conversor aqui, ele está basicamente pegando os dados da Store e fazendo a conversão. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Indo para o nosso input aqui, a gente consegue ver que estamos utilizando o Redux, a gente tem um style aqui para o form, beleza? E a gente tem um selector do state que nos retorna red, green e blue, que basicamente são os valores do input. Legal, a gente também tem um dispatch que eu acredito que está sendo enviado assim que a gente faz o change nesse input, e vamos ver se é isso mesmo, handle change color, isso já diz muita coisa. Então a gente tem aqui o nosso RGB form, que é basicamente uma div, para quem não conhece o styled components, ele está fazendo uma div, então é basicamente como se a gente tivesse no lugar desse RGB form aqui, a gente tivesse uma div, só que ela está estilizada. O que isso quer dizer? Que essa div carrega toda essa estilização que a gente colocou aqui, Flexbox com Space Around e basicamente os itens centralizados ao centro com margem percentual. Além disso, a gente tem os 3 inputs, então eles são do tipo number, e eles, assim que a gente faz o onChange desse input, a gente chama o método handleChangeColor, que vai nos retornar, nos enviar, na verdade, como parâmetro o evento e também a cor. Nota que isso não é uma boa prática porque, novamente, eu estou utilizando os valores estáticos como strings. E aqui a gente poderia talvez utilizar um enum. E nota que ele está meio chumbado no código, né? A gente poderia fazer isso de uma forma melhor. Mas eu acredito que na época eu achei que não fazia muito sentido porque algumas coisas mudam aqui, como placeholder, class name, mas com certeza a gente poderia fazer um laço, por exemplo, e ter esse valor aqui iterando. Então, nesse laço, a única coisa que mudaria, até posso fazer aqui, pessoal, seria alguma coisa tipo assim, ó, a gente pode até criar aqui, não é uma boa prática, poderia ser um enum, como eu falei, mas a gente poderia ter algo como red, green e blue. A galera que curte React aí, tá me vendo fazer alguma atrocidade, deixa aqui nos comentários que a gente consegue ir evoluindo junto. Aqui a gente faria um map com a color e retornaria então uma arrow function. Abrindo aqui, a gente poderia ter então o nosso input, eu vou até copiar aqui, e o que eu pensei em fazer seria algo, deixa eu só comentar esses 3, e como faz tempo que eu não uso React, deixa eu ver se eu não errei nada aqui na sintaxe, provavelmente eu errei, ou não, vamos ver, esse comentário aqui não tá certo, com certeza. Deixa eu só colocar aqui então um comentário melhor. Ou não é esse o comentário aqui? Me ajuda aí, galera. Fala aí nos comentários. Por enquanto eu vou remover aqui para ser mais rápido, não quero gastar tanto tempo nisso, mas então, pessoal, aqui a gente usaria, por exemplo, color. Aqui a gente também usaria, poderia até fazer de uma forma que fosse um template string, né? E aí a gente faria, por exemplo, aqui a gente está recebendo então, e aqui a gente teria color. E aí eu tenho que lembrar se pode ser uma string aqui ou não, mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? E aqui o placeholder ele também poderia ser algo que a gente exibe só color. Então seria uma forma mais dinâmica, né, de fazer o que a gente está fazendo aqui chumbado no código, colando tudo, repetindo, né, um pouco de código. Seria uma forma de otimizar um pouquinho. Beleza? Então, assim que a gente faz o handle change color, eu pego aqui o valor, aqui pode ver que tem um pouquinho de regra de negócio no componente, isso não é tão bom, é uma coisa que eu colocaria em algum serviço específico ou até mesmo na Store, para se eu receber valores negativos atribuir 0 ou maior que 255 deixar o teto máximo, e então eu faço o dispatch, mandando update color. Aqui, pessoal, é uma coisa que eu comentei com vocês, esse update color, ele tá só como uma string, então se eu digitar isso aqui errado, não vai cair no nosso Reducer, que espera exatamente essa string aqui no switch case. Então, outra coisa que a gente poderia melhorar com o enum é aqui a gente está mandando então o nome da cor e o valor. Então, pode ver que aqui no nosso Reducer a gente está recebendo então o nome, a gente pega a cor, né? Com o nome dela, é assim que eu sei o que fazer, e aí eu faço um parse int desse valor para colocar na Store. Vamos dar uma olhada então, pessoal, voltando aqui no nosso app, no Conversor, porque eu estou muito curioso para saber como eu fiz esse Conversor aqui, qual que é a regra, né, a que ele está utilizando. Bom, aqui eu já consigo ver então que eu criei funções para isso me agrada, então se a gente vir aqui, a gente tem components e tem utils, e aí eu criei um arquivo de functions
para a gente ter essa lógica centralizada. Então, normalizar RGB, jogar o RGB2, né? Essa é uma convenção comum de usar o 2 como se fosse o 2, CMYK, e também para HSV. Pode ver, pessoal, que aqui eu até deixei a fonte de onde eu peguei isso. Então, vamos colar aqui, só para a gente ver se ainda está no ar. Bom, vocês podem ver que eu pesquisei bastante para achar essa solução. Basicamente, eu adaptei algumas coisas aqui, deixei um console log, mas a grande maioria do código veio de lá. Pegando novo RGB, estou fazendo pelo que ele divide. E aqui então está a regra, pessoal, de como eu fiz. Basicamente, para normalizar o RGB, que seria esse nosso primeiro quadradinho aqui, ó, o que eu estou fazendo basicamente é pegar o red, o green e o blue, se a soma for menor ou igual que zero, eu retorno 000. Por quê? Porque não tem nada preenchido. Então, se eu colocar 255 aqui, ele já não vai cair nesse if. Então, o que eu faço a nova cor vermelha é vermelho dividido pela soma. Isso, com certeza, eu pesquisei em algum lugar, porque eu não sei de cabeça. E aí, o que eu faço depois, para deixar um pouquinho mais bonito, é garantir que esse valor ele vai ficar to fixed, né? Então, ele vai ficar sempre com 2 casas decimais. Aí, além disso, a gente tem as regras aqui para o CMYK. É difícil falar essa expressão. Ele está usando um parse float, eu não vou passar por todos eles porque o vídeo já está mais longo do que eu gostaria. E aí basicamente a gente atualiza então com os valores que a gente manda aqui de processamento, com os valores do red, green e blue para esses valores que a gente colocou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu consigo mostrar para vocês aqui. Bom, então a gente está usando o useMemo, para que esse useMemo é uma forma de otimizar a performance de aplicações JavaScript. Eu não sei se ele ainda é o melhor, eu tenho até que dar uma estudada, mas eu lembro que na época ele tinha acabado de ser lançado e era uma prática muito boa, porque ele garante que essa função ela só vai ser executada quando o nosso array de dependências mudar. Então só quando colors for modificada, e como a gente consegue ver aqui na linha 8, color só muda quando muda o nosso state lá do Redux, então a gente reexecuta isso. É uma forma de evitar que essa re-renderização do componente faça essas funções ficar sendo executadas o tempo todo. Bom, e aí a gente tem aqui os valores normalizados e eu exibo eles fazendo um join com o pipe, então é por isso que ele faz esse pipe aqui. E na escala de cinza, então, eu arredondo para cima, tem um margin bottom no final aqui para colocar essa linha, e aí com certeza aqui no app é onde está o meu header final, vamos ver. Global Styles, Container, aqui ó, manual do front, tem um small com o link aqui para o perfil e para o repositório. Então é um código bem simples, se a gente voltar e olhar aqui, a gente só tem alguns components, tem a nossa store com alguns módulos, então eu já tinha tentado de alguma forma organizar em módulos, isso é uma boa prática, e tem os nossos estilos globais aqui também. E por fim, eu acho que é isso. Com os componentes aqui, a gente deu uma repassada nesse código. Bom, então fazendo um overview geral, o que eu acho que eu mudaria principalmente, acredito que seria nos enums. Então enum é uma boa prática para você garantir que não tem esses erros entre strings que são muito abertas. Isso seria a primeira coisa que eu faria. Eu tentaria criar testes unitários também, até porque a biblioteca já está aqui, então seria uma boa. Mas lembra que, como a gente está utilizando um aplicativo legado, primeira atitude importante seria fazer a atualização desses aplicativos. Aqui a gente está correndo riscos de segurança com bugs e principalmente vulnerabilidades críticas que já foram encontradas nessas versões e já foram solucionadas. Então a gente precisa manter o nosso projeto atualizado para garantir que a gente está pegando essas atualizações e nos mantendo seguros, principalmente com relação ao projeto, se estiver utilizando e entregando isso para algum cliente ou fazendo algo que está indo para a produção. Acho que seria o principal. Eu não me assustei tanto assim com o meu código. Me conta aí, pessoal, vocês acharam que esse código ficou muito feio? Eu fiz ele 5 anos atrás, provavelmente para a faculdade, então eu esperava algo pior, não ficou tão ruim assim. Nos comentários aqui e na descrição eu vou deixar também o link desse repositório para vocês darem uma olhada lá. Lembrando que uma coisa que a gente pode fazer num vídeo seguinte é fazer o deploy desse projeto no GitHub Pages juntos, para que vocês consigam encontrar uma maneira gratuita e simples de fazer o deploy de aplicações front-end utilizando o próprio GitHub, que já está sendo utilizado para hospedar o nosso repositório. Então com certeza vai ser uma opção muito boa para vocês hospedarem o projeto de vocês e usar como portfólio na carreira. Certo, pessoal? Então, se já tiver saído esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, e se não, fica com alguns desses 2 vídeos que o YouTube vai recomendar baseado nas suas preferências. Te vejo lá!